uma palavra de arrependimento, né? Uma palavra de vida. Muitos podem até mesmo desprezar uma palavra como essa. Mas quando a gente para meditar, a gente vê que é uma palavra assim tão poderosa, tão rica, tão maravilhosa, porque é a palavra de Deus. E aqui eu vou estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E pretendo, né, ser breve. Que se encontra no livro de João 8, que vai nos falar sobre uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Então, os irmãos podem se assentar. E aí eu vou lendo a palavra do Senhor. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tendo-o para que vissem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverasse, perguntando-lhe, endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando-a, inclinaram-se e escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e os acusados pela sua consciência saíram um a um, começando pelo mais velho até o último, ficou só Jesus. E a mulher que estava no meio endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vais e não peques mais. Então nós, parando para meditar aqui nessa palavra, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que a todo tempo ali as pessoas, né, os fariseus caçavam um meio de querer condenar Jesus, de querer colocar Jesus ali em uma situação a qual ele não tivesse um escape, uma forma de sair. Mas nós sabemos que Jesus, sendo filho de Deus, ele sempre teve uma sabedoria que vinha diretamente do trono de Deus para a vida dele. E aqui Jesus, ele andava, né, ali orando e ensinando. Aqui no verso de número 2 vai dizer: Pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Então, o que o Senhor fazia era ensinar. O Senhor, ele não veio ali, né, de certa forma, para condenar ninguém. Nós sabemos que hoje o Senhor, ele é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus que tem dado oportunidade para as nossas vidas. A partir do momento que nós nos deslocamos das nossas casas para nós vir a um trabalho como esse, né, para a honra e glória do Senhor, nós sabemos que nós estamos tendo uma oportunidade que talvez nós não teremos mais, né, de ouvir a palavra do Senhor, de estar na presença do Senhor. E aqui a palavra vai dizer que ele ali, ele ensinava. O Senhor ali, ele andava ensinando. Mas mesmo assim, existiam aqueles que queriam pegar Jesus em falhas. E nesse dia de hoje não é diferente conosco. Todo aquele que se disponibiliza a viver para Deus, a fazer algo para Deus, ele será alguém que ele será, de certa forma, por muitas das vezes, até mesmo perseguido. Mas o que importa para cada um daquele que é chamado para fazer a obra do Senhor é permanecer firme e fazer o que foi lhe confiado, que é levar a palavra de Deus. Que essa palavra, ela não é nossa. E aqui vai dizer: os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. O que eu quero falar nesse momento, meus irmãos, é que essa mulher aqui, ela teve uma oportunidade grandiosa. Ela estava ali realmente fazendo algo errado. Mas ela não foi jogada nos pés de qualquer pessoa. Mas ela foi jogada ali nos pés do próprio Filho de Deus. Então ali houve
uma oportunidade para aquela mulher. E quantas são as vezes que o Senhor nos dá a oportunidade e às vezes nós rejeitamos as oportunidades. Não que eu esteja dizendo que estamos fazendo o que esta mulher está fazendo. Não, não é isso. Mas quantas são as vezes que o Senhor tem nos dado uma oportunidade, por muitas das vezes, de ter uma mudança de vida, de melhorar na presença do Senhor, e às vezes nós desprezamos essas oportunidades a qual o Senhor ele tem nos dado. Mas aqui ela não foi jogada nos pés de qualquer pessoa, ela foi jogada nos pés do Filho de Deus. E aqui, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Então o querer dessas pessoas aqui, que aqui eram pessoas religiosas, era que o Senhor ali viesse, né, concordar com eles, porque ali aquelas pessoas viviam baseadas na lei de Moisés. Mas nós sabemos que hoje nós já não vivemos na lei, nós vivemos pela graça do Senhor, que foi nos concedida através do glorioso sacrifício de Jesus ali na cruz, quando Deus ele envia seu Filho para morrer pela minha e pela tua vida. Não é para que nós venhamos perecer, mas é para que nós venhamos ter a vida e a vida eterna. Irmã, nós estamos nesse mundo, será que nós não podemos conquistar? Nós podemos trabalhar, nós podemos conquistar, nós podemos ser abençoados por Deus, mas tudo isso aqui de certa forma se torna em vão. Por quê? Porque o principal é a salvação. O ser humano ele pode ter tudo, ele pode ter roupa boa, ele pode ter carro, ele pode ter tudo, é o fruto do trabalho dele. Quando Deus ele quer, ele prospera as pessoas, mas isso não é tudo. O principal é a vida eterna, o principal é a pessoa ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui vai dizer: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então eu acredito que aquela mulher ali, talvez ela parou, refletiu: Senhor, tantas vezes que eu fiz algo de errado, e talvez eu nunca pensei que eu fosse ser pega, e hoje eu fui pega e fui jogada nos pés ali do próprio Filho de Deus. Quem sabe não passou muitas coisas pela mente dessa mulher, mas aqui eu quero falar para os irmãos da oportunidade que ela teve, da oportunidade que ela teve de ter uma mudança de vida, da oportunidade que ela teve de ter um encontro com o próprio Filho de Deus. E aqui vai dizer que na lei de Moisés as tais deveriam ser apedrejadas. Realmente deveria ser apedrejada, mas ali ela não estava diante de qualquer pessoa, mas ela estava diante do Filho de Deus, daquele que tem poder para perdoar. Hoje você pode olhar para a sua vida, hoje você pode olhar e pode dizer assim: não, eu nunca confessei ao Senhor porque eu bebo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas eu quero dizer para você, você vem como você está, e à medida que você se dá para Deus, Deus se dá para você. À medida que você se coloca na presença do Senhor, o Senhor vai trabalhando na tua vida, o Senhor vai tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo inventa para as pessoas, quando diz para as pessoas: você tem que vir preparado. Não, você só pode aceitar a Jesus quando você deixar isso aí. Não, é com o passar do tempo, o Senhor ele vai te lapidando, o Senhor ele vai te moldando, o Senhor vai fazendo o melhor na tua vida. Porque foi assim, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, olhava para mim e eu dizia: Senhor, eu gosto disso, Senhor, eu gosto daquilo, Senhor, como é que eu vou deixar? Mas à medida que a gente vai se dando, o Senhor ele vai trabalhando. Coisas que a gente fazia, coisas que a gente dizia, a gente passa a se envergonhar, porque a gente está diante de uma presença maravilhosa, que é a presença do Senhor. E estando na presença do Senhor, o pecado ele tem que bater em retirada, os desejos pecaminosos ele tem que bater em retirada. Tudo que não agrada ao Senhor vai saindo da vida do ser humano a partir do momento que ele se entrega para o Senhor verdadeiramente. Aleluia. E aqui essa mulher, ela ia ser morta, né? Isto diziam eles, tentando o para o que tivessem de acusar. Então o principal intuito daqueles homens ali era ter o que acusar Jesus. Não era nem exatamente a mulher, eles queriam botar o Senhor em uma situação difícil, porque ali se ele dissesse que era para apedrejar, ali de certa forma eles condenariam. E se falasse ali que era para ser, que não era para apedrejar a mulher, também ali de certa forma eles queriam condenar. Mas o Senhor aqui, através de uma simples palavra, ele faz com que aqueles homens venham fazer uma autoanálise das suas vidas. O Senhor vai dizer: e com perseverassem, perguntando-lhe endireitou e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. O Senhor ele não foi apontar, ele não foi dizer: foi você está apontando ela, você fez isso. Se Jesus quisesse, ele poderia ter revelado
as coisas erradas que cada um deles fazia. Mas o desejo do coração do Senhor ali era que cada um deles viessem fazer a sua própria autoanálise. E é o que o Senhor ele quer de cada um de nós nessa noite. Que nós venhamos analisar a nossa vida. Que nós venhamos a cada dia procurar agradar o Senhor. Por quê? Porque existe um céu e existe um inferno. E todo aquele que não se arrepender verdadeiramente, infelizmente, ele perecerá. Porque a nossa salvação, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós alcançamos aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui, às vezes alguém pode até dizer, fulano de tal morreu, que Deus coloque ele em um bom lugar. Isso seria algo tão maravilhoso que não seria preciso nós estarmos aqui. Se qualquer pessoa pudesse colocar outro no bom lugar. Eita, como seria maravilhoso. Eu poderia ter olhado para muitas pessoas da minha família que já até partiram e poderia ter dito que o Senhor te coloque em um bom lugar. Porque esse é o desejo do nosso coração, que as pessoas estejam em um bom lugar. Mas se nós não procurar trilhar um caminho nesta terra em retidão, fazendo a vontade do Senhor, se nós morrermos hoje, infelizmente não tem como nós estarmos em um bom lugar. Aleluia, glória a Deus. E aqui o Senhor convida estes homens a fazerem uma autoanálise das suas vidas. Aquele que é dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Então a consciência dele, a consciência de cada um foi pesando ali. E ali foi saindo de um por um. Foi saindo de um por um porque eles entenderam que eles também eram pecadores. E uma das coisas erradas que eles estavam fazendo era tentando ali acusar o próprio Filho de Deus. Tentando colocar o Senhor em uma situação complicada. E aqui vai dizer, e tornando-se, escrevia na areia. E porém, ouvindo ele isto, os acusados, pela sua consciência, saíram um a um e começaram pelo mais velho até o último. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, cada um deles foram saindo. Porque cada um deles passaram a fazer uma autoanálise da sua vida. É o que o Senhor ele quer de cada um de nós. Para quê, irmã? Que o Senhor quer que nós façamos uma autoanálise da nossa vida. Para nós ver onde é que nós precisamos mudar. Para nós ver onde é que nós precisamos melhorar. Para nós entender que se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor, nós não obteremos salvação. Quando nós fazemos uma autoanálise da nossa vida, nós passamos a entender qual é a vontade de Deus para cada ser humano. Nós passamos a entender que Deus ele não nos chamou para nós sermos escravos do pecado, mas para que nós venhamos andar na sua presença, procurando fazer o que Ele apraz, procurando fazer o que Ele agrada. Se os irmãos pararem para pensar que tão grande foi o sacrifício de Jesus, será que esse sacrifício foi em vão? Não foi em vão. O sacrifício de Jesus, ele se torna em vão para aquele que não quer. Mas o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão. Porque o Senhor, ele veio a este mundo para morrer por mim e para morrer por você. E quando nós colocamos o Senhor à frente da nossa vida, nos entregamos verdadeiramente para o Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, eu aceito o teu sacrifício.